hoje eu vou falar sobre a membresia numa sociedade líquida. O valor da membresia numa sociedade líquida. Numa sociedade relativista, numa sociedade que não dá valor às questões sólidas, às questões institucionalizadas, aquilo que confere autoridade, enfim, a sociedade, e não só a sociedade externa, mas a comunidade dos crentes na face da terra também estão vivendo esses reflexos da cultura, essa cultura anti-autoridade, essa cultura anti-institucionalizada. Enfim, nós vamos falar um pouco sobre isso, mas nós vamos usar um texto sobre membresia, para provar que membresia existe. Uma vez um cara me falou assim, essa questão de membresia, isso existe na Bíblia? Eu falei, existe. Claro que existe. Na Bíblia não tinha igreja batista, igreja presbiteriana, igreja Assembleia de Deus, mas tinha igrejas. Tinha sim, e tinha estrutura. Tinha ordenanças, tinha ministérios constituídos, tinha membresia. Porque hoje vai ter uma luta muito grande contra a questão da membresia. Nós trabalhamos isso trabalhávamos já com seriedade e hoje nós queremos trabalhar mais afinco ainda. E eu queria que você não entendesse essas questões como se fosse autoritarismo, não. Isso é um cuidado, porque a gente começa a entender o que está acontecendo lá fora e a gente precisa se preservar internamente. Nós fazemos uma leitura da sociedade, fazemos uma leitura do que a cultura do mundo está tentando implementar, estudamos isso e aplicamos biblicamente para a nossa membresia e falamos desses cuidados que nós temos que ter, para que essa cultura não seja a nossa cultura é bíblica. Amém? Abra sua Bíblia em 1 de Coríntios, capítulo 5. Meu propósito não era falar sobre disciplina. Meu propósito é falar sobre membresia. Só que eu preciso ser honesto com a questão bíblica, com a pregação do Evangelho. Para eu falar de membresia, eu preciso falar de disciplina. Como era feito isso? Tá ok? O capítulo 5, versículo 1 diz o seguinte: geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Aí, nós vamos agora para os versículos posteriores, versículos 6 ao 8. Vai lá para os 6 ao 8. Não é boa a vossa, obrigado Antônio, não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, como cordeiro pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Agora vai para o versículo 12. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. Irmãos, os Estados Unidos é um país evangélico, já foi mais, assim como o Brasil é hoje. Mas os Estados Unidos enfrenta uma onda de liberalismo muito forte. Liberalismo não só na área política, porque liberalismo tem duas versões para o liberalismo. Liberalismo político, porque se existe o liberalismo político, existe a ala conservadora. É tanto que tem países que a moralidade do presidente conta, se ele é bem casado ou não, isso conta. É tanto que nos Estados Unidos, nós tivemos vários casos de presidentes, de senadores, de governantes,
que caíram por conta da falta de firmeza com a família. No Brasil não existe isso, né? O brasileiro não quer saber se o líder dele, se o governante, quem é a família do cara, se o cara é bem estruturado na família. Não quer saber do testemunho familiar. E existe o liberalismo teológico, que é a frouxidão doutrinária. Eu não vim tratar aqui do liberalismo político, porque é um tema muito vasto. Eu tratei disso agora essa semana, na rádio. Teve um bocado de gente que ficou com raiva de mim, tal. Não tem nada não. Ou vai gostar ou vai ficar com raiva. Mas é importante que ou goste ou fique com raiva. Não fique no meio do caminho, não. Então, eu quero falar em relação à igreja. O liberalismo entra na igreja sorrateiramente, e a gente tem que tomar muito cuidado. Agora, a gente tem que diferenciar o que é liberalismo e o que é legalismo, né? Liberalismo é o oposto de conservadorismo. Uma pessoa conservadora é uma pessoa que quer se manter nos padrões estabelecidos por uma regra. Nós temos uma regra que é a Bíblia Sagrada, e nós buscamos nos estabelecer nessa regra. Essa é a nossa regra de fé e prática. Então, tudo que você for analisar no mundo, na sociedade, na cultura, o nosso ponto de partida está aqui. Nosso ponto de partida não está na filosofia, não está na psicologia, não está na sociologia, porque a análise que as outras disciplinas fazem da fé é muito pervertido. Você sabe como é que o sociólogo vê? Se tiver algum sociólogo aqui, não me interprete mal, a sua profissão é valiosa, mas eu estou dizendo, a sociologia, a ciência, você sabe como é que eles interpretam a fé? Como um fenômeno religioso. Então, eu não posso usar critérios que não seja a Bíblia para analisar a vida da igreja, a vida do crente, a nossa fé. Tudo isso tem um ponto de partida, é a palavra do Senhor. Porque nós temos um Deus que nos criou, nós temos uma história de pecado em Adão, uma história de redenção em Cristo. Então, nosso ponto de partida são as Escrituras Sagradas. Tá ok? Então, o culto nesse processo de liberalismo deixou de ser importante nos Estados Unidos. Na Holanda, nós fizemos a última caravana, o pastor André foi com a gente, nós passamos pela Holanda, nós passamos por diversos templos religiosos que hoje são bares temáticos, bibliotecas. Tá, se fosse uma biblioteca dentro da igreja, igual a gente tem aqui, tudo bem, né? Inclusive, nós vamos expandir a nossa, se Deus quiser. Um dia nós vamos ter uma biblioteca bem grande aqui para os seus filhos virem aqui, todo mundo vir aqui estudar, vai ser uma coisa maravilhosa, né? Mas não é isso que a gente viu lá na Holanda, um esfriamento espiritual. Eu contei aqui uma vez que um líder chegou no púlpito, dado esse esfriamento, e disse, olha, gente, aproveite o máximo essa vida aqui, porque nós não temos certeza de que virá uma vida futura. Aproveitem. Façam o que vocês quiserem. E ser eleito por Deus não é fazer o que a gente quer, não. Muito pelo contrário, o homem que é eleito por Cristo Jesus, ele fica numa saia justa tão grande que ele não consegue servir outra pessoa. Ele pode até tentar, pode até escorregar, ele pode até tentar fugir um pouco, mas ele não dá conta, porque ele está marcado. O selo está na vida dele, não tem como. Isso que eu acho muito lindo da doutrina da graça. É que não tem como fugir dela. Mas que você tente fugir dela, ela é persistente. Teimosa graça insiste em nos acompanhar. E a gente vê que na sociedade de hoje, essa sociedade líquida, que luta contra tudo que é sólido, luta contra tudo que é firme, tudo aquilo que é conservador, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é limitado, porque nós somos limitados. Às vezes você se sente até
puxa vida, eu estou sendo afrontado na minha individualidade. Que individualidade que você tem depois que você veio, depois que Cristo te pegou? Que liberdade que você tem, a não ser a liberdade de estar preso em Cristo? E o culto deixa de ser importante. Então, essa influência cultural chega aqui dentro. Por quê? Porque vocês que estão aqui trabalham lá fora, vocês estudam, vocês se relacionam com outras pessoas. Agora, quando vocês vão lá para fora, quando eu vou lá para fora, quando nós vamos lá para fora, nós precisamos ter um cuidado. Porque existem dois caminhos. Ou a cultura bíblica influencia o que está lá fora, ou a cultura demoníaca influencia o que está aqui dentro. Aí tudo que acontece dentro do seu emprego, você quer trazer para dentro da igreja. O que acontece na sua faculdade, você quer viver dentro do contexto do povo de Deus. Então nós precisamos entender que a nossa vida é diferente, nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Esse cristianismo tradicional tem sido abalado. Hoje nós temos muitas igrejas chamadas emergentes. Você já viu aquele rico emergente? Aquele cara que não nasceu rico? Nós temos muitas igrejas emergentes que lutam contra o cristianismo tradicional. Eles dizem o seguinte: rapaz, os jovens, eles gostam de agitação, então tá bom, vamos fazer um culto igual uma boate. Eles fazem uma leitura perfeita lá do mundo. A igreja emergente faz uma leitura excelente do que acontece lá fora. Eles entendem o que acontece lá fora. Só que eles querem pegar e fazer um tipo de contextualização para pescar essas pessoas lá fora. E adaptar. E fazem isso de uma forma muito esquisita. O evangelismo é muito fraco. O evangelismo é vem para Jesus, porque Jesus mudou minha vida, pode mudar a sua também. Ou então aquele tipo de evangelismo, Deus é fiel, irmão. Ele mudou a minha vida, Ele transformou, Ele colocou tudo de novo, meu marido voltou para casa. Ah é? Você está reduzindo o evangelho a essas coisas que acontecem a todo mundo na face da terra? Não é só marido de crente que volta para casa, não. Marido de incrédulo também volta. E o incrédulo vai falar, graças a Deus. Você acha que não? Você acha que é só crente que é curado? Não. Muitas pessoas no mundo são curadas. Salvação não tá ligado a pessoa deixar de receber a cura ou não. Muitas pessoas dão testemunho e dizem, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Quem já viu isso? Sincretismo religioso. A pessoa fala todo mundo fala de Deus. Quem vai falar de outra coisa se não for Deus? Eu nem acredito que exista ateu na acepção do termo. Eu digo que tem sincretismo religioso. Todo mundo fala Deus. Vai com Deus, meu filho. Não é assim? Meu filho, vem com Deus. Mas se você falar quem é Deus para essa pessoa vai coçar a cabeça. Se você falar da obra de Deus para essa pessoa vai, opa, calma aí. O Deus que eu creio é mais aberto. O Deus que eu creio é mais universal. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Essas igrejas emergentes também buscam autenticidade. Eles querem ser autênticos. E eles dizem o seguinte, lá o povo precisa ser alcançado, e nós precisamos ter atrativos para alcançar essas pessoas. Só que nós não temos essa pretensão de ser uma igreja emergente, que busca todo tipo de atrativo, para que as pessoas venham. Se as pessoas não vierem pelo motivo correto, essas pessoas elas vão estar enganadas, elas vão se converter a uma religião e não ao evangelho. Muitas pessoas têm trocado de religião. Conversão é diferente. Conversão é, de fato, se voltar para Deus pela obra exclusiva de Cristo Jesus. E a igreja emergente também, ela rompe com a tradição. Ela diz que essas questões doutrinárias não têm valor, não. O que tem valor é a experiência. Eu tenho que ter experiências. A pós-modernidade é a era do experiencialismo. Importa eu ter uma experiência com Deus. Eu não preciso ter fundamento. Eu não
eu não quero ter fundamento, eu quero ter experiência. Querido, é claro que nós precisamos de ter vida com Deus, vida de oração, vida de consagração, é tanto que nós estamos nos 40 dias de propósito. Essa igreja não é uma alienada, não. Nós temos a consciência da oração, temos a consciência, de fato, da busca incessante pelo Espírito Santo. Nós cremos que o poder do Espírito Santo é que sustenta tudo. Ai de nós se fizermos a obra de Deus pela força do nosso braço. Nós temos essa consciência. Agora nós temos a consciência que a fé precisa ser fundamentada. E a igreja emergente hoje tem feito isso, ela tem rompido com a tradição. É claro que a Bíblia está acima da tradição. Essa foi a grande conquista da reforma protestante. Colocar a Bíblia acima da tradição. Nós falamos aqui, nós tratamos da teologia reformada, mas a Bíblia está acima dela. Eu amo a reforma porque justamente a Bíblia está acima de toda a tradição. Catolicismo romano, a tradição está acima da Bíblia, ou está junto com a Bíblia, mas nunca a Bíblia está acima da tradição. Por que eu sou reformado? Porque a Bíblia está acima da tradição. Porque a Bíblia sempre está acima, Cristo sempre está acima, a graça sempre está acima, tudo é feito para a glória de Deus. Então, queridos, a tradição, ela está abaixo da Bíblia, mas a tradição não morreu. Ela não foi cancelada. Ela não é acima da Bíblia. A Bíblia é a nossa regra, mas ela não morre. A tradição é a forma de você ver a Bíblia. Então nós vivemos essa cultura. Essa cultura tenta permear a igreja, essa sociedade líquida. É a fobia em relação ao compromisso. Fobia em relação ao compromisso. Entrando no texto. Texto de Paulo aos Coríntios. Fala sobre membresia. E as pessoas hoje vão fugir de membresia. Não a maioria, não todos. Desculpa, a maioria, mas sempre vai ter algumas pessoas que vão querer membresia. A pergunta é, membresia está na Bíblia? Tá. Ah, isso não foi criação da Igreja Batista, não? Não. Eu provo para você. Biblicamente. Vamos lá. Carta de Paulo aos Coríntios. Nós temos aqui 3 divisões da carta. Capítulo 1 ao capítulo 4. Paulo fala da dissensão na igreja. A igreja de Corinto estava vivendo a dissensão, que não é o caso dessa aqui, que essa aqui é uma igreja muito unida. Do capítulo 5 ao capítulo 6, Paulo fala de questões da imoralidade. E do capítulo 7 ao 15, Paulo responde algumas questões complicadas. E a carta aos Coríntios tem alguns temas. Primeiro tema da carta aos Coríntios, igreja é o corpo de Cristo. Agora, não é pelo fato da igreja ser o corpo de Cristo, é que ela não está reunida organizadamente. Porque as pessoas vão falar, eu sou o corpo de Cristo, é o corpo de Cristo, o corpo de Cristo. A igreja tem 2 questões, igreja na face da terra reunida e a igreja geograficamente estabelecida. 2 questões fundamentais de igreja que nós precisamos entender. A igreja na face da terra, o corpo de Cristo reunido no mundo inteiro e a igreja reunida aqui geograficamente, neste local, em Porto do Desígnio, em União, seja onde for. Segundo ponto dessa carta, disciplina bíblica é essencial. E disciplina bíblica mostra que existe membresia. Se teve pessoas aqui que foram disciplinadas, é porque existia membresia. Então, o desafio para nós, essa mensagem nessa manhã, é entender o valor da membresia nessa sociedade líquida. Aparecerão muitas pessoas aqui que vão passar por passar. E daqui vão sair, vão para outra igreja, e vão para outra, e vão para outra, e em um mês é capaz de frequentarem 10 igrejas. O desafio dessa mensagem é fazer com que todos nós nos aprumemos e firmemos os nossos pés. Ah, pastor, mas igreja não salva ninguém. Você tem razão. Você já é salvo.
É porque você é salvo que você precisa fazer parte de um contexto de igreja. É justo, você acertou. Você acertou, a igreja não salva ninguém, mas é justamente pelo fato da igreja não salvar é que nós entendemos que os salvos estão inclusos nesse processo. Não é a igreja que salva, é Cristo. Mas Cristo salva dentro do contexto do corpo, dentro do contexto de igreja. O desafio dessa mensagem é fazer com que nós entendamos de uma vez por todas que nós não podemos ficar andando para lá e para cá sem direção. Igreja é um local de disciplina. O texto de Coríntios fala que a revelação de Deus é a nossa direção. E qual é a revelação de Deus? Eu não vou abrir a Bíblia aqui. Irmãos, Deus me deu uma revelação aqui acerca dessa palavra. Para com isso. A revelação já existe. Ela está aqui. Não existe nenhuma nova revelação. E o texto de Coríntios também fala que o Espírito Santo é o poder para a nossa vida. Em último lugar, o texto de Coríntios fala que o orgulho e a dissensão destroem a estrutura da igreja. É tanto que ele trata dessa questão. O texto, capítulo 5, versículo 1 a 8, fala da imoralidade. E também fala da disciplina. No capítulo 1, versículo 11, Paulo fala de divisões que estava tendo dentro da igreja. E agora no capítulo 5, versículo 1, Paulo fala do incesto. O que é o incesto? Nesse caso aqui, o homem pegando a mulher do pai. Aí você tá se perguntando agora, a mulher do pai, então era a mãe dele? Os comentaristas dizem que pode ser a mãe ou a madrasta. Tanto um quanto o outro é incesto. A sociedade vai indo por esse caminho. E a igreja tem que tomar cuidado com isso aí. E alguns pensavam que a imoralidade cometida era ainda endossada pelo próximo. O irmão que está ao seu lado, ele não é o seu juiz. Ninguém aqui é juiz de ninguém, nesse sentido. Mas o irmão que está ao seu lado, ele pode te exortar, em amor. A função da igreja é exortativa. Não é ficar procurando o pecado uns dos outros, não. Isso aí não é igreja. Isso aí é o inferno. Ficar caçando o pecado um do outro. O cara está te olhando para ver para onde você está olhando. Deixa eu olhar aqui para ver onde é que ele está olhando. Se ele está olhando para alguma mulher, se ela está olhando para algum homem. Não, isso não é igreja, não. Agora, exortar em amor é muito importante. Aqui nesse contexto aqui, dá a entender que a imoralidade era endossada. É aquela coisa, você está vendo o seu irmão indo para o buraco, ou o seu irmão está te vendo indo para o buraco, e você está dizendo, que legal. Ou você não tem autoridade, ou você não quer dizer para ele, irmão, você está no pecado. Irmão, você precisa melhorar nisso aqui. Eu posso te ajudar em amor, com maturidade, com amor. Olha, conserta a rota aqui, irmão. Você está indo para uma rota perigosa. A função da igreja é essa. Não, as pessoas detestam ser admoestadas. As pessoas não gostam disso, não gostam que ninguém se intrometa na sua vida. Por quê? Porque eu sou agora, a minha vida é individualizada. Ninguém paga minhas contas, ninguém tem a ver comigo. Eu não devo nada para ninguém. Deve. Eu devo muito. Vixe. Eu devo muito amor, devo muito respeito, eu devo muita consideração. Eu tenho que tomar muito cuidado com a minha própria vida, com a minha própria existência, porque eu devo muito para vocês. Sim. Eu devo consideração, eu devo uma série de coisas, assim como nós devemos uns para os outros. A pessoa diz, ninguém paga a minha conta, então eu posso fazer o que eu quiser. Aí, às vezes alguém deve estar pensando, então pastor, já que é a gente que paga a tua conta, então você não... aí que você deve prestar conta mesmo. Brincadeira. Disciplina é uma exclusão da comunidade. O fruto do Espírito de Gálatas não é vivenciado. Acontece no contexto que você chega para a pessoa e diz, fulano, está acontecendo isso, isso e aquilo. O que você vai fazer? Não vou fazer nada. Não vou mudar, não.
Aí você chama duas pessoas, vem cá, vamos conversar aqui. Ó, fulano está acontecendo isso, 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 aquilo, não quer mudar. Não, vou continuar impenitente, não quero mudar. Aí o que é que a gente faz? Considera a pessoa como excluído do corpo de Cristo. Aí tem o objetivo para isso. Gente, essa palavra choca, né? Mas é o que a Bíblia está dizendo, tá? Pessoas impenitentes, pessoas que dizem, eu não quero mudar. Não é o seu caso. Você e eu queremos mudar. Nós queremos andar na linha, queremos ser obedientes à palavra. Nós queremos viver conforme a palavra de Deus. Não é o nosso caso, não. E ela diz, não vou mudar. Lá em Mateus fala, diz a igreja. Se dizer igreja, alguns vão dizer que é reunir um corpo de presbíteros, ou de diáconos, ou de pastores, enfim. E avisar também a igreja. Essa pessoa é tolhida da ceia, porque ela está participando, nós vamos ver hoje, está participando indignamente. Por quê? Porque ela está vivendo, ela está pecando contra o próprio corpo de Cristo, ela não quer se arrepender, ela diz, olha, eu vou continuar nesse caso. Então, o caso de disciplina é para uma pessoa impenitente. É aquela pessoa que você chega e diz, irmão, está acontecendo alguma coisa de errado na sua vida. Não, não está não. Está. Tá, mas eu não vou mudar. E essa pessoa fica insistindo nisso aí. Aí o que acontece? No contexto aqui, a pessoa pode até participar do culto. Esse tirar fora não é dizer para ela que ela não pode entrar mais na igreja, não. Ela pode. Quando o Paulo diz sobre isso, ele está falando no sentido de não considerar mais aquela pessoa como irmão. Mas ele pode frequentar o culto, pode fazer tudo. Não é expulsar da igreja. E essa disciplina tem um objetivo de quê? De fazer com que nós reflitamos da nossa responsabilidade cristã. Tem o objetivo também de fazer com que a gente vigie quanto aos nossos atos, para que a gente não vire escândalo. Não só o texto de 1 de Coríntios, mas os principais manuais que falam sobre isso, dos homens mais respeitados falam dessa forma. Estudei muito sobre isso para estar falando isso aqui, para não falar besteira. Minha regra primeira é a Bíblia, tá? Então, isso é muito importante para nós, porque nós passamos a levar, a disciplina corrige não só quem erra, mas corrige quem está indo para o erro. Você diz, caramba, esse negócio da Bíblia é sério. Deixa eu mudar minha vida aqui logo. Mas não é com medo simplesmente de você ser exposto, mas também. Também. Primeiro é porque você ofende a natureza, você ofende a Deus. Segundo, porque de fato o escândalo é ruim para nós mesmos, é muito ruim, a gente precisa pensar muito nisso. Pense numa coisa, hoje todo mundo é seu amigo, todo mundo é meu amigo, todo mundo é meu amigo, nós somos respeitados hoje. Se a gente não vigia na vida, acontece qualquer coisa, as pessoas vão virar as costas para você, a sua família vai virar as costas para você, os seus filhos vão olhar para você e não vão ver você mais como exemplo. Os seus pais que você tentou evangelizar, trazer para a igreja, eles vão olhar para você e vão achar que você é uma farsa. Você quer mais motivos? O primeiro e o principal é porque ofende a Deus. Mas existem outros motivos que nós precisamos pensar sobre. E outra coisa, a recuperação, ela acontece, se o cara realmente foi um eleito de Deus, ela acontece. Mas acontece a duras penas, muito sofrimento. Recuperar a credibilidade é algo difícil demais. É muito difícil recuperar a credibilidade. É muito difícil fazer com que as pessoas confiem em você novamente. Fazer com que os filhos olhem para você novamente como uma pessoa serva de Deus. Porque os filhos vão olhar para a gente e vão dizer, papai foi uma farsa.
O mais que você não tenha sido uma farsa, o mais que você tenha sido um homem de Deus ou uma mulher de Deus, mas os filhos vão olhar para a gente como uma farsa, por isso o pecado não compensa. O mais que tenha sido um vacilo, mas ninguém vai enxergar isso como um vacilo. Irmãos, que a gente tome ódio do pecado. Que eu e você nessa manhã tomemos ódio do pecado, porque o pecado ofende a Deus, porque o pecado destrói as estruturas familiares, destrói as estruturas ministeriais, destrói tudo. Você pode voltar, mas aos trancos e barrancos, com muito sofrimento. Qual é o melhor? A gente já sofre por natureza. O sofrimento já é algo intrínseco à vida do homem. Este homem não é tratado como um não cristão. Ele é tratado como alguém que precisa ser salvo. O texto diz, no dia do Senhor. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, 14, do 7 a 1, Paulo, parece que há uma confusão aqui, parece que Paulo está falando para que os crentes não se relacionem com o mundo. Não. Paulo está dizendo, ele explica isso. Ele explica que os crentes não podem se relacionar com pessoas que dizem que são crentes e o testemunho é totalmente contrário. Isso é muito forte. Porque lá fora você não tem como se relacionar, deixar de se relacionar. Você trabalha, você estuda, você faz tudo na sua vida. Então Paulo está querendo dizer aqui o seguinte, olha, ele corrige essa questão. A segunda carta traz essa questão. Não é uma ordem para se afastar da sociedade, mas se afastar de pessoas que dizem que são crentes e são lobos. Porque pessoas que dizem que são piores do que as pessoas do mundo. Porque elas usam a fé para enganar os outros. Usar a fé para enganar as pessoas é muito triste, irmãos. Usar a fé para manipular é algo muito tenebroso. Por isso que o texto fala sobre isso. Por isso que o texto nos leva a esse entendimento. Com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não é os de fora que ele está falando para a gente trabalhar. Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, entre vós o malfeitor. Que Deus nos ajude, que nós não cheguemos a esse passo, que eu e você não cheguemos a nenhum tipo de atitude impenitente. Que o nosso arrependimento seja instantâneo. Errei, ajoelho ali na hora. Na hora, Senhor, me perdoa. Que eu me conserte com a minha esposa, que nós viemos nos consertar nos relacionamentos matrimoniais instantaneamente. Agarra essa mulher aí, abrace ela e diga que ela é a sua vida. Plante bananeira se ela quiser. Plante bananeira? Planto. Gostou, né? O que você quer que eu faça mais? 200 polichinelo? Agora. O que é polichinelo mesmo? É para cima assim, né? Abdominal. Aquele que vai descendo, que desce assim, qual que é? Hã? Flexão. 1000 flexões. Agora, amor, eu não posso te perder. Me lascar todinho aqui eu posso, só não posso te perder. Misericórdia? Amor, emagrece 30 quilos. Agora, cadê o remédio? Cadê o remédio? Irmãos, nós precisamos nos consertar com essa questão da vida matrimonial. Nós precisamos, olha, saiu, não sai brigado de casa, não, já chega e dá um cheiro, vem cá, mulher, vem dar um beijo. Olha, sai de casa e dá um beijo na sua mulher, no seu marido. Porque essa prática de sair de casa embirrado vai distanciando o casal. Perdoa o seu irmão. Tem hora que dá vontade de matar o irmão, dá. Esses dias eu tive uma vontade assim de esganar um irmão. Eu digo, o Senhor me dá graça para eu perdoar. Pai, me perdoa, porque
Me dá força para eu perdoar, Senhor. Não força para matar, mas para perdoar. Pai, eu preciso perdoar meu irmão. Ai, meu Deus, eu preciso perdoar. Tira o rancor do meu coração, tira o ódio. Ô Pai, para que a oração do Pai Nosso tenha efeito sobre a minha vida e sobre a sua vida. Me perdoa, assim como eu tenho perdoado o meu inimigo. É forte, né? Você quer uma oração forte? Quem quer aprender uma oração forte aqui? Levante a mão. Quem quer aprender oração forte? Levante a mão. Vou te ensinar uma oração forte. Levanta a mão. Eu vou te ensinar uma oração forte. Essa oração é forte. Principalmente se a gente estiver vivendo o que ela diz. Pai nosso, que estás nos céus. Não tem demônio que vai resistir a essa oração, irmão. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como eu tenho perdoado os meus ofensores. Não me deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Essa oração é forte. Não precisa nem ser feita 7 semanas na sexta-feira. Porque na sexta-feira eu faço o culto, porque tem o centro de macumba se reúne na sexta. Então a gente tem que fazer o culto na sexta. Sexta da libertação. Viva diariamente a oração do Pai Nosso. É forte. Ela é muito forte. Então o processo nós consideramos esse irmão, conforme o texto diz, como incrédulo, porque o comportamento é impenitente. Pode frequentar os cultos, mas nós não consideramos como irmão, porque a pessoa não se arrependeu. Eu vi um caso esses tempos que eu fiquei espantado. A mulher queria se reconciliar com o cara de todas as formas, pediu perdão de todos os jeitos, e olha que não foi nem traição. E o indivíduo endureceu o coração. E os dois congregando na mesma igreja. Os dois congregando na mesma igreja. Pasmem, ele casou, e ele congregando na igreja, e a mulher junto com ele na mesma igreja. Só que chegou um ponto que aí foi demais, ela não suportou. Impenitência. Virou deputado. Ganhou imunidade. Porque ganha imunidade. Você sabe, né? Virou deputado, ganhou imunidade. Virou rei. Impenitência. Impenitência, irmãos, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus nos leve a nos curvar diante do poder excelso do Senhor. Que nós venhamos, pela graça do Senhor, lutar contra aquilo que pode nos derrubar. Irmãos, nós temos questões nas nossas vidas que hoje estão internas, que ninguém consegue enxergar, mas isso pode nos derrubar. Pode derrubar a mim e a você. Tratemos desses pecadinhos que estão lá encobertos, que a gente fica alimentando, dando pão, dando água, dando alimento. Que nós nos arrependamos disso, porque uma hora isso se exterioriza. Explode. E você vai ficar envergonhado. Fica envergonhado diante da igreja, diante dos irmãos, diante da família. Não estou botando pressão para você fugir do pecado por conta da vergonha, não. Não. Mas isso aí existe. Pense nisso tudo. Isso nos ajuda a impelir. Aquilo que você está vendo sendo impelido no seu irmão, serve para você. Você diz, opa, esse irmão teve um problema nessa área, deixa eu cuidar do meu também. Dica, é isso que acontece. Deixa eu cuidar da minha vida também, porque eu estou vendo esse irmão aí com esse problema. Opa, isso aí me ensina para mim. Deixa eu cuidar da minha vida também. Porque nós não somos aqueles que ficam apontando os outros por apontar, não. Nós exortamos para que haja uma reflexão. Você sabe por que você exorta o seu irmão? Não é porque você é melhor que ele, porque você é menos pecador que ele.
Nós exortamos uns aos outros porque o ato de exortar o próximo ajuda a pessoa que está sendo exortada e nos alerta. Exortar é reflexivo. Quando você exorta o outro, você, opa, tem um pecado aqui em mim também. Deixa eu cuidar desse pecado aqui que está em mim. Deixa eu tratar desse pecado. Deixa eu tratar. Esse é o objetivo da disciplina. A pergunta final para a gente encerrar. Isso tudo que aconteceu aqui na igreja de Corinto, existia membresia ou não? Essas pessoas viviam soltas? Esse processo todo que Paulo diz aqui, é diante de pessoas que viviam soltas, descomprometidas com o ambiente? Tem como? Tem como você disciplinar alguém que não vive no contexto de um ambiente fechado? Não tem. A disciplina nos ensina que a membresia é algo que existia na Bíblia, sim. E tanto existia que você só consegue disciplinar quem está inserido dentro de um processo interno. O governo só consegue controlar quem tem registro de nascimento, quem tem CPF, sim ou não? A membresia da igreja, que acontece através do batismo, o batismo é a porta de entrada, não porque o batismo salva, mas justamente pelo fato da pessoa salva, confessa a fé dela publicamente diante da igreja. O batismo não acontece longe do contexto da igreja. E a questão da ceia. A ceia é a permanência. Nós vamos falar um pouco da ceia daqui a pouco. Mas essas duas coisas, batismo e ceia, batismo é porta de entrada, ceia é a permanência, é o comungar a fé um com o outro. Essa igreja tem mais de 300 pessoas como membros e congregados, mas se revezam na ceia. Eu tenho uma lista e acompanho essa lista sempre. Eu não vou querer resolver isso na paulada, eu vou resolver isso pregando a palavra e orientando o povo. E nós vamos conseguir, em nome de Jesus, pela palavra, não por confissão positiva. Vamos orientar as pessoas a entender o valor da membresia. Ah, pastor, isso aí é cabresto. Não. Não é cabresto, não. Esse é o cuidado pastoral que a gente tem que buscar. Amém? Membresia existe? Existe. A disciplina nos ensina que existe membresia. Então, quando alguém falar para você, mas esse negócio de ser membro da igreja, isso não tem valor, isso não tem importância, o meu negócio é ficar pulando de galho em galho. Aí você diz para ela, tá bom, você tem um tempinho aí? Deixa eu abrir aqui a palavra para você. Eu quero ler só o capítulo 5 de Coríntios aqui. Eu teria outros textos para ministrar, só que eu não gosto de ficar ministrando a Bíblia toda. Eu estou concentrado nesse texto, de 1 de Coríntios capítulo 5. Que o Senhor coloque nos nossos corações responsabilidade em relação à membresia.